Olá, irmão, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para transmitir a primeira parte, da Escola Bíblica Dominical, aquela em que nós apresentamos alguns vídeos e algumas respostas que os irmãos enviam para a Escola Bíblica, para facilitar aqueles que irão participar da Escola Bíblica e já chegarem lá com o assunto bem mais alimentado, bem sustentado e até mesmo bem mais já discorrido, para facilitar o entendimento dos irmãos. E nós vamos então dar continuidade àquilo que é um projeto do Senhor para a obra do Senhor, que é a questão do preparo da igreja para o arrebatamento. E esse é o nosso tema, preparo da igreja para o arrebatamento. E nós vamos continuar aqui dando sequência a esse estudo que tem ali uma mensagem do Espírito Santo que repercute hoje no meio da igreja fiel, isso com relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós iremos agora comentar hoje a respeito do capítulo 1. Nós vamos descobrir coisas maravilhosas dentro do capítulo 1. E vamos então à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta da Escola Bíblica, ela dirigida para todos, ela diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 1, identifique as características da igreja fiel profeticamente descritas nos seguintes textos. Faça a aplicação profética de cada um deles. Nós vamos ter aqui algumas respostas separadas. Primeiramente, a letra A, que fala, leva do capítulo 4, no verso 4, que fala, leva-me tu e correremos após ti. Depois, a letra B, o capítulo 4 ainda, na expressão, os retos te amam. E letra C, capítulo 5, a expressão, eu sou morena. Letra D, o capítulo 8, na expressão, ó mais formosa entre as mulheres, ó mais formosa. E depois o versículo 9, a letra E, as éguas dos carros de Faraó, te comparo, amiga minha, E o verso 15, depois, letra F, teus olhos são como os das pombas. Nós vamos ter, então, respostas especiais e direcionadas a cada uma das letras. E a letra A, quem vai responder a letra A vai ser o nosso irmão Jonival. O Jonival Chaves, ele é diácono da nossa igreja em Itabela, no estado da Bahia. Jonival, você vai, então, nos dizer o que quer dizer o sentido profético desta expressão, leva-me tu e correremos após ti. A paz do Senhor, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor, em resposta à pergunta de número 1, a letra a igreja, ela anseia pelo arrebatamento, porque ela sabe que já está tudo preparado. No livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, essa promessa, ela está prestes a se cumprir na vida da igreja. Esta é a resposta da pergunta número 1, letra a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Jonival. Exatamente a igreja que anseia, pelo arrebatamento, porque ela sabe, ela tem consciência de que tudo já está pronto, tudo está cumprido, todos os marcadores proféticos apontam para esse momento em que a igreja será levada pelo Senhor, A expressão é exatamente, leva-me tu e correremos após ti. E muito bem citado o capítulo 14 de João, no versículo 1 ao versículo 3, quando você citou aí a promessa que o Senhor Jesus fez ali, e que essa promessa de que Ele voltará para nos levar para Ele mesmo, essa promessa está para se cumprir na vida da igreja muito em breve. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém. Agora nós vamos para a letra B. E a letra B, nós vamos ter uma resposta que é do verso 4, a expressão, os retos te amam. Essa resposta será dada lá do estado do Maranhão, e a nossa irmã Rosilene Costa, ela é do grupo de senhoras
da nossa igreja em São Luís, capital do Maranhão. E logo a mesma resposta também da letra B, nós iremos ouvir do nosso irmão, o Pedro Arthur. O Pedro Arthur, ele usará naturalmente um intérprete, né? Porque ele é um jovem do grupo de acessibilidade da nossa igreja lá, uma das nossas igrejas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvir então essas duas respostas em sequência da letra B. Em resposta à pergunta de número 1, a letra B significa: aqueles que têm o sangue de Jesus amam a igreja fiel. Amém? Sim, amém, Pedro Arthur. Na verdade, essa letra B significa exatamente isso: aqueles que têm o sangue de Jesus, aqueles que amam a Jesus e amam a igreja fiel. Então, é muito bem colocada a sua resposta, viu? Obrigado pela sua participação, a paz do Senhor para você e para também a interpretação, né, que foi dada, tão bem colocada, né, nesta sua resposta. Glória a Jesus. Também a irmã Rosilene Costa, lá de São Luís do Maranhão. Muito bem colocado, irmã. Na verdade, os retos são exatamente aqueles que andam no caminho, o caminho da retidão, né? E que não andam segundo a carne, mas andam conforme a direção do Espírito Santo. Bem colocado também o capítulo 14, verso 4 de Apocalipse, né? Que fala exatamente aqueles que seguem o Cordeiro. Naturalmente, uma profecia ali relacionada a um plano de Deus para Israel, mas que se cumpre profeticamente também na vida da igreja. Obrigado, irmã, pela sua participação. Sim, agora vamos à letra C. E na letra C, na expressão "eu sou morena", essa expressão, ela vai falar da igreja. Muito bem, que característica é essa da igreja? Quem vai dar essa resposta vai ser a nossa irmã Maesla Moraes. Ela é do grupo de senhoras, jovem senhora, né? Da nossa igreja em União dos Palmares. Irmã Maesla, a paz do Senhor, irmã. Seja muito bem-vinda à nossa participação da Escola Bíblica Dominical, que eu acho que é a primeira vez que a irmã está participando. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta de número 1, letra C, eu sou morena. A igreja é gentílica. A cor morena fala de uma igreja composta de todas as raças. Conforme está escrito em Apocalipse 7, 9, depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A todos a paz do Senhor. Sim, irmã Maesla, realmente a questão da expressão ser morena está relacionada a uma igreja que é composta de todas as raças, né? Portanto, é uma igreja gentílica, na composição de todos os povos. E muito bem citado o capítulo 7, verso 9 de Apocalipse, daquela grande multidão que não se pode contar, não se podia contar, de todas as nações, né? E tribos e povos e línguas em pé diante do Cordeiro, né? Ali em pé, ou de pé, né? Diante do Cordeiro. Muito bem citado o texto e muito bem colocada a sua resposta na expressão dessa característica da igreja. Eu sou morena, uma igreja que é composta de todos os povos, todas as línguas e todas as raças. Obrigado, então, Maesla, pela sua participação. Amém? Amém, irmãos? Vamos, então, agora à nossa próxima, que é a letra D, lá no verso 8. Então, nós vamos ver a expressão "ó mais formosa". Ali a expressão vai ser agora respondida ali, porque que característica é essa da igreja, ó mais formosa entre as mulheres? E vai ser um diácono que vai dar essa resposta, o diácono, nosso irmão André Aparecido. André, ele é lá da nossa igreja em Frei Inocêncio, no estado de Minas Gerais. André, muito bem-vindo e completa agora a sua resposta. Em Cantares capítulo 1, verso 8, na expressão "ó mais formosa", a igreja fiel ela é identificada pelo amado Senhor Jesus como a mais bela dentre todas as igrejas, porque ela é corpo de Cristo. A igreja fiel aceitou estar da forma que o Senhor Jesus queria vê-la. Ela aceitou as vestes, os calçados da eternidade, aceitou ser adornada pelo Espírito Santo e por isso ela é aprazível aos olhos do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, então, né, André? Realmente, quando Jesus olha para uma igreja que vê nela
a forma que agrada a Ele, que é ser corpo de Cristo, esta é a mais bela igreja, né? A igreja que é mais formosa perante os olhos do Senhor. Por isso a expressão, ó mais formosa, é uma expressão voltada exatamente para uma igreja que tem a forma que agrada a Jesus, e essa forma é ser corpo de Cristo. Foi muito bem colocado, né? E é uma igreja que ela aceitou, né, ser adornada pelo Espírito Santo, ou seja, aceitou ser corpo de Cristo. Porque a igreja que é corpo de Cristo, ela tem uma característica diferente, porque ela obedece ao cabeça, e o cabeça é o Senhor Jesus. Muito bem colocado na sua resposta, André Aparecido, diácono nosso, da nossa igreja em Frei Inocêncio. Obrigado, então. Agora vamos, então, à letra E, que está agora no versículo 9, a expressão que mostra outra característica da igreja. Mas que característica será essa, né? Comparada às éguas dos carros de Faraó. Então, essa resposta, ela virá lá do estado da Paraíba, e vai ser outro diácono também com o nome de André, só que agora é o André Oliveira. André Oliveira, ele pertence à nossa igreja na capital do estado da Paraíba, João Pessoa. André Oliveira, agora é a sua vez, companheiro, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta 1, letra E, identificando aqui profeticamente as características da igreja fiel, fazendo uma comparação das éguas do carro de Faraó com a igreja fiel, nós entendemos que as éguas do carro de Faraó, elas eram treinadas para a batalha. Elas não recuavam. Mesmo o cavaleiro ele sendo atingido, elas iam adiante, elas não recuavam na batalha. Da mesma forma, a igreja fiel do Senhor. A igreja fiel do Senhor, ela tem o conhecimento do projeto de salvação que foi revelada pelo Espírito. Então ela sabe onde ela vai chegar. Então ela não recua na batalha, ela vai até o fim. Isso nos fez lembrar de um texto que está lá em Apocalipse 12:11, quando diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém, André. Maravilha isso, né? Uma igreja que não recua na batalha, uma igreja que parte em direção à batalha para ser vitoriosa. E uma igreja que não para e nem recua, ela não para na batalha, mas ela vai até o fim da batalha. Ou seja, ainda que aquele que estiver conduzindo esse animal ali nas éguas dos carros de Faraó, ainda que ele fosse atingido por alguma flecha, alguma coisa assim, ele caía, mas ela continuava galopando, ou seja, ele só parava quando morria. Então, realmente, essa é uma grande característica da igreja, né? A igreja que sofre todas as lutas, todas as provas, mas ela só para quando cai aos pés de Jesus. João fez isso, né? Cair aos seus pés como morto. E Jesus estendeu a sua mão sobre ele. Muito bem, essa resposta realmente é bem completa, porque a igreja fiel, ela tem consciência do compromisso, do projeto, aliás, revelado pelo Espírito Santo para a vida dela. Essa frase também foi muito bem colocada por você. Muito boa a sua participação, André Oliveira, diácono da nossa igreja em João Pessoa, na Paraíba. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos para a nossa última agora, da primeira pergunta, vamos para a última letra, que é a letra F. E lá vamos para o verso 15, a expressão: os teus olhos são como os olhos das pombas. O que é que o Senhor Jesus está mostrando aqui nessa característica da igreja? E agora nós vamos lá para o Distrito Federal, em Brasília. E quem vai nos dar a resposta lá é o nosso querido companheiro jovem Samuel Cabral. Samuel, seja muito bem-vindo à nossa participação aqui. A paz do Senhor. Agora a resposta está com você. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, fazendo a aplicação profética, a pergunta número 1, letra F, no texto de Cantares 1, verso 15, diz: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Nós podemos destacar: teus olhos são como os das pombas. Nos fala de uma igreja que enxerga pelo olhar do Espírito Santo, uma igreja que tem sido selada por esse Espírito Santo, que tem sido guiada, e esse Espírito Santo tem sido derramado todos os dias em nosso meio. Amém, Samuel. Essa igreja é aquela que os seus olhos veem aquilo que o Espírito Santo vê. Ela enxerga pelo olhar do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Uma igreja que ela tem sido selada pelo Espírito Santo. Boa essa expressão, porque a palavra selo,
ela é muito importante, né? O selo do Espírito Santo, e essa igreja, portanto, o Espírito Santo tem sido derramado nos nossos dias, no meio dessa igreja, ou seja, batizando vidas com o Espírito Santo. Então, essa igreja, os olhos dela são como, ou seja, o olhar dela, a maneira dela ver, é semelhante àquela forma que o Espírito Santo revela. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado pela sua participação, Samuel, nesta nossa escola bíblica. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, encerrando agora todas as letras, né, da pergunta número 1, vamos agora à pergunta número 2, que foi direcionada para as nossas crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta número 2, ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 1, verso 4, nas expressões leva-me tu e correremos após ti, e o rei me introduziu em suas recâmaras. A nossa tarefa consiste em compare com as experiências das virgens encontradas em Mateus capítulo 25, versos 7 e 10, respectivamente. Quem vai nos dar agora essa resposta? Nós teremos 3 respostas a essa pergunta em sequência. A primeira vem do Rio Grande do Norte, lá da nossa igreja em Goianinha. E quem vai nos dar essa resposta ali está em nome de Júlia Helena, mas são 2 irmãs da classe de intermediário que vão nos dar essa primeira resposta. Depois nós vamos para o estado de Minas Gerais. E lá em Belo Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais, o grupo de crianças da classe de intermediários também vai dar uma resposta. E por último, nós vamos ter uma resposta muito especial, que é do Daniel Alexandre. O Daniel Alexandre, ele é da classe de intermediários, ele é autista, e ele é da nossa igreja lá em Taboão da Serra. Mas que resposta maravilhosa que ele deu. Vamos então agora colocar essas 3 respostas em sequência. A paz do Senhor Jesus. Em comparação à expressão, leva-me tu e correremos após ti, com Mateus 25:7, a igreja fiel está preparada para ir ao encontro do noivo Jesus. E em comparação à expressão, o rei me introduziu nas suas câmaras, com Mateus 25:10, apenas a igreja fiel poderá participar das bodas, pois tem a luz do Espírito Santo e ouvir sua voz. A paz do Senhor Jesus! Igreja fiel está pronta e deseja o nosso Salvador. A paz do Senhor, Daniel. Muito bem colocado na sua resposta. Em poucas palavras, você falou tudo. A igreja fiel é aquela mesma que está pronta e ela deseja o nosso Salvador. Ela quer a bênção do nosso Salvador. Que boa foi a sua participação, Daniel Alexandre, da classe intermediários da nossa igreja em Taboão da Serra. Que ótima foi a sua participação. Em Minas Gerais, as nossas crianças de Belo Horizonte, que maravilha, não é? A igreja ela está preparada, ela deseja isso mesmo. Ela quer se encontrar com o Senhor nas moradas eternas. Que maravilha, né? E agora gostamos muito também da maneira como as 2 irmãs da classe de intermediários da nossa igreja em Goianinha, no Rio Grande do Norte, responderam, né? Ali assentadas à mesa, estudando a palavra, e a comparação ali foi muito bem feita, né? Que a igreja fiel, ela está preparada para ir ao encontro do noivo. Muito bem, essa é a primeira parte, o capítulo 25, verso 7 de Mateus, é isso mesmo. E depois o capítulo 25, verso 10, está lá outra irmã, né? Colocando a outra comparação, que apenas a igreja fiel poderá participar das bodas, porque ela tem a luz do Espírito Santo e ela ouve a voz do Senhor. Então as outras não, apenas a igreja fiel. Foi muito bem colocado na resposta de cada uma das 2 irmãs que participaram. Obrigado pela participação de vocês, glória a Jesus. Amém, irmãos? Chegamos assim ao final, a nossa escola bíblica dominical, as perguntas foram apenas 2, uma delas dividida em várias partes, e nós, portanto, encerramos aqui essa parte da escola bíblica dominical e recomendamos, irmãos, que daqui a pouco, às 10 horas da manhã,
haverá a escola bíblica com o conteúdo doutrinário. Não deixe de participar, você vai receber uma grande bênção do ensino da palavra de Deus, que é para edificação espiritual. Amém? Até lá então, a paz do Senhor a todos.